Olá, olá, excelente dia! Excelente terça-feira! Hoje é dia 2 de março de 2021. Sejam todos muito. Olá, Zilma! Oi, Isa! Excelente dia! Roseli! Que Olá, maravilha vocês por aqui! Olá, Andréia! Ótimo dia! ótimo dia para você, para todos aqui presentes e todos que vão passar por aqui depois. Seja um dia muito abençoado, muito cheio de luz e muitas alegrias. Isso aí. E para quem não acordou muito bem hoje, bora lá mudar essa frequência, essa vibração, fazendo algo que você goste, dá uma espreguiçada aí, olha para o céu, comece com a gratidão no coração, só por estarmos vivos no meio de tudo isso que nós estamos vivendo já é uma grande dádiva, uma grande bênção, né, Andréia? É um grande presente o dia de hoje, né? Com certeza. Bom, para vocês que estão chegando por aqui, ontem nós começamos uma série de lives, então nós começamos na segunda-feira, iremos até dia 5 na sexta-feira, falando sobre a nossa criança interior, mas nós estamos estudando esse livro aqui, ó, o livro das atitudes da Sônia Café. Eu tenho esse livrinho, a Andrea também, inclusive eu fui Uhum. presenteada por ela, olha lá. Antiguinho, mas tá Esse, aqui. esse livro ele é bem simplesinho, ele traz alguns exercícios e nós, né, pegamos, né, algumas, algumas partes do livro para a Práticas, gente transformar, algumas práticas para a gente transformar aí no nosso dia. Então, qual que é a intenção com as lives durante toda a semana? É trazer exercícios para vocês da criança interior. E quem esteve aqui ontem, quero saber como que foi o exercício de ontem, se vocês fizeram ou se deixou a criança birrenta. Ontem nós falamos de criança birrenta, né? Aquela criança que bate o pé, né, André? André cortou um pouquinho. Peraí. Opa, voltou. Voltou? Voltou. Você me ouve bem? Ouvo sim. Ovo? Você Ouço ouve o sim. quê? Ovo, tá Ouvo bom. bem, ouvo bem. Você não tomou café da manhã, né? Essa criança tá pedindo comida? Ainda não, é. Ainda não. Muito Tá bom. certo. Gente, vamos lá então estudar mais um pouquinho. Nós vamos conversar um pouquinho antes e depois nós vamos fazer nós vamos propor um exercício para que vocês façam durante o dia todo. Então hoje eu vou ler o texto, nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto e depois a Andréia vai falar dos exercícios, né? Ah lá, a Cláudia Isso. dizendo, eu fiz o exercício e a minha se Exercício. manifestou muito forte. E o que Exatamente você isso. fez, Cláudia? Que você fez para entender essa criança? O que ela quis dizer para você? Vamos lá ver se ela coloca aqui. Enquanto a Cláudia não coloca aqui para nós, vamos lá. Vamos ler então o texto. A atitude aqui nós vamos falar, tome uma atitude compassiva. A atitude compassiva nos une pelo amor a todos os seres do universo de Deus. Somos compassivos quando podemos sentir no nosso coração o mesmo que o outro está sentindo, sem nenhuma separatividade. Olha aí falando do holograma, né? Muito bom. É o amor da alma que nos inspira a compaixão e abre um espaço interior onde o outro cabe, assim como é no eterno presente. E aí, Andréia? Lindo isso. Quando você fala que você aceita o outro assim como ele é, o primeiro passo é porque você se aceitou como você é. Você se acolheu. Você percebeu que tem sombras, mas que também tem luz dentro de si mesmo, né? E ao acolher essas sombras, a gente ilumina. E isso vai muito de encontro àquilo que a gente está falando das crianças, né? A criança interior.
Porque quando eu reconheço que, embora numa roupagem adulta, eu tenho este serzinho, eu tenho as características de um eu infantil ou de vários eus infantis dentro de mim, eu estou assumindo as responsabilidades pela minha vida. Eu sei que você existe, eu sei que algum trauma ficou lá da sua infância e vem influenciando o meu adulto, mas neste momento eu escolho te acolher e escolho dialogar com você para compreender por que este adulto de hoje tem este complexo afetivo e que em alguns momentos se rompe com acessos de ira, de raiva, e é meio desproporcional até a coisa. Porque não é o adulto que está querendo chamar a atenção, é a criança, né, Sandra? Isso, muito bom, é exatamente isso. Quando nós falamos assim, ó, amor da alma que nos inspira compaixão e abre um espaço interior onde o outro cabe assim como é no eterno presente, né? Eu sempre falo isso na parte da física quântica, dessa parte que nós falamos de empatia, que é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, né? A empatia é justamente o não julgamento. Eu aceito o outro como ele é, sem julgamento, né? Então a ideia é exatamente essa. Se aceitar como você é, sem julgamentos, sem críticas, acolher essa criança birrenta, né? Como a Cláudia está falando aqui, ó, aconteceu uma situação no final do dia, a birra, a sensação de abandono e cobrança de amor. É isso mesmo. Acolher essa criança como ela vem, sem julgamento. E conversar, por que está acontecendo? Vamos entender o que está acontecendo. É um amor incondicional por si mesmo. O que é um amor incondicional? Eu te amo sem condições nenhuma. Eu não coloco condições para te amar. Eu não coloco condições para amar minha criança. Ah, eu sempre ouvi falar que minha criança é burra. Sempre ouvi falar que minha criança é terrível. Eu faço terapia até hoje, assim, né? Sou terapeuta de pessoas que trazem muito isso, né? Ah, e sempre ouvi falar que eu sempre fui terrível. Então, hoje a pessoa tem um problema de comportamento muito grande. Acolha essa criança. Essa criança foi terrível por quê? O que ela estava querendo? Chamar a atenção? Chegou um irmãozinho aí na história, né? Aconteceu algo na família. Então, acolha. Agora é o momento do teu adulto acolher essa criança, entendendo que, aceitando ela exatamente como ela é, não como você gostaria que ela fosse, ou como a mamãe e o papai gostariam que essa criança fosse, para não dar trabalho para eles, né? Então, acolha, você precisa acolher essa criança, amar esta criança incondicionalmente, sem gritar, sem esbravejar, sem julgar e sem criticar. Não é assim? É assim, e às vezes, às vezes não, quase sempre acontece isso, muito da influência da criança aqui no dia a dia, ela toma uma força muito grande. Eu atendi um caso, tratando um interagente, e essa pessoa tinha uma agonia, e escurecendo o dia, ela sentia uma agonia. E a gente foi batendo papo em algumas sessões, e daí um dia veio o insight para ela, né? Porque a gente vai dando os caminhos. E eu falei, o que acontecia normalmente no final do dia, depois das 6, que você ficava um pouco preocupada? Ela falou, estava na hora do meu pai chegar e ele era muito bravo. Só que hoje ela tem mais de 50 anos e ela tem uma agonia quando começa a entardecer e ela não sabia de onde era essa agonia. Então marcou para ela aquela criança que tinha medo do pai, que chegava depois do trabalho, quando escurecia, e hoje o adulto fica esperando aquele pai bravo chegar. Né? E não tem, já se separam ali mais de 50 anos de história, a cena não acontece mais, mas aquela alma guardou aquela dor e ressente. E você sabe disso melhor que eu, né? Você pode falar disso melhor que eu. A mente não compreende se você está vivendo aquilo lá no passado ou se você está vivendo hoje, no dia 2 de março. Por isso que é muito importante a gente identificar algumas coisas que são recorrentes aqui na nossa personalidade, algumas atitudes, alguns sentimentos, porque isso é de uma influência muito grande de cenas vivenciadas por aquela criança.
Tá? E olha que o pai, eu até perguntei, eu falei, havia violência física? Ela falou, não, mas ele era muito bravo e certamente eu ia levar bronca das coisas do dia, né? E ficar de castigo. Mas seja o que for, mesmo ela não tendo levado um tapa do pai nunca, ela tinha medo, né? E isso marcou. Aí quando a gente identificou, ela passou a curtir o pôr do sol, né? Ficar na janela do apartamento dela curtindo o pôr do sol. Mudou, modificou, ela se libertou de uma dor passada, né? Por que que acontece isso, né? Para explicar para todo mundo o que acontece na nossa mente. Por isso que a gente diz assim, ó, tem gente que fala assim, ah, mas Sandra, mas isso aconteceu há tantos anos atrás, como aconteceu daí da Andrea, sei lá quantos anos tinha essa criança, 5, 6, 8, né? Ela tem 50 hoje, há 40 anos atrás, né? Então, se aconteceu isso há 40 anos atrás, ficou para trás, isso não tem nada a ver com a minha vida hoje. Mas olha como que a mente, como o nosso aparelho psíquico funciona. Aconteceu algo lá na tua infância, está guardado no teu inconsciente junto com emoções. Ok? Está guardado. A emoção, ela é um chiclete, vamos colocar assim. É a emoção que gruda. A emoção é o que gruda ali na história vivida, no fato vivido. Ok? Excelente. Você começa a viver o teu dia a dia, você cresceu, você é adulto, você casou, tem filho, enfim. Acontece que a nossa mente, ela é projetiva. O que que acontece? Quando a tua mente enxerga algo externo, ela vai olhar aquilo e ela precisa reconhecer aquilo para ela se sentir segura. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente chega em algum lugar sozinho, a primeira coisa que a tua mente vai buscar é alguém conhecido, mesmo que você não fique com a pessoa. Mas só de você ver que alguém está na festa ou nessa reunião, enfim, nesse lugar que é conhecido, a tua mente já se sente segura. Quando não tem ninguém conhecido, ela vai buscar algum objeto que para ela seja de casa, ou seja, seja conhecido dela, para que ela se sinta segura, ok? Então, o que que acontece? Quando você olha uma situação, quando você ouve uma situação, enfim, com os nossos 5 sentidos, a tua mente, a primeira coisa que ela vai fazer é buscar segurança. Como? Ela vai lá no teu inconsciente e vai falar assim para o teu inconsciente: existe alguma coisa aqui já vivida desta forma? Existe. Então, o que que traz? Muitas vezes não traz a lembrança, porque é traumática, ela só traz a emoção. Porque a emoção, ela não, ninguém segura a emoção. Não tem como se, não existe uma rede que segura, mas existe uma rede, estou falando assim só para a gente entender, que segura a nossa lembrança para que a gente não sofra de novo. Por isso que existem os processos terapêuticos, né? Então vem a emoção. Então nessa paciente da Andrea, o que que acontecia? Quando escurecia, a mente dela ia buscar alguma coisa lá no inconsciente que trouxesse uma lembrança, uma emoção, e vinha só angústia. E ela não lembrava por quê. Ela não sabia por quê. Ou até ela sabia, mas não dava muita importância. Isso foi tanto tempo atrás, isso não significa nada para mim. Imagina, isso não faz sentido, né? A Não primeira faz reação sentido da gente é nenhum. a negação, não faz sentido. Exatamente. E a negação, ela é um mecanismo de defesa da nossa mente, para que a gente não entre nesse processo e não sofra. Por isso que existem as terapias, porque quando você está com um terapeuta, você fica mais seguro, a mente se sente segura para mexer nessas situações. Muitas coisas a gente consegue fazer sozinho, mas muitas vezes a gente precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, André precisa de ajuda, você precisa de ajuda, o meu terapeuta precisa de ajuda, e por isso que nós também precisamos de ajuda, né? Para mostrar para a gente o que a nossa mente não está querendo mostrar para nós, só traz a emoção, mas que eu não consigo ver sozinha, porque a minha mente não se sente segura para ver sozinha, entende? Então, a gente muitas vezes precisa de ajuda. Então, só tô colocando isso para mostrar para vocês como funciona isso na parte da ciência, que não é uma coisa ilusória. Ah, isso daí foi sorte. Vou te dar um exemplo, Andréia, para todos vocês. Eu atendi uma paciente que quando elas faziam muita bagunça no dia a dia, quando o pai chegava, a mãe contava para o pai. E essa menina ficou amarrada no pé da cama. O pai trabalhava de madrugada, então a manhã toda ele dormia. Então essa menina ficou amarrada no pé da cama a manhã toda. Então ali ela fez xixi, ela fez cocô, porque ela não tinha como sair dali, ela estava amarrada.
Então, hoje, o comportamento dela é o seguinte: todas as vezes que ela se sente acuada ou se sente presa por alguma coisa, pode ser num relacionamento, pode ser num lugar, pode ser no emprego, onde ela não tem liberdade, ela entra em pânico. Porque a mente dela remete aquilo lá atrás, aonde ela ficou presa e onde ela não tinha liberdade. Aquilo foi muito traumático para ela. Então, quando que a gente imaginar que uma pessoa que não para no emprego, uma pessoa que não para no relacionamento, ela está querendo liberdade, porque a liberdade dela foi tolhida, porque ela foi amarrada. Entende? Então, é isso que a gente tem que trazer para vocês começarem a ter consciência da sua história de vida e que a sua história de vida te bloqueia nos dias de hoje. É só isso que a gente vem trazer para vocês. Simples assim. É simples. A intenção, quando você cura esta criança, quando você acessa essas dores, é fazer uma ponte entre o adulto de hoje e a criança que fomos lá atrás. E aí ajudar esta criança a atravessar essa ponte, sair daquele estado de sofrimento, porque não é a criança quem está sofrendo, é o adulto com aquela memória. Então é preciso que a gente atravesse essa ponte e venha para cá, para o dia de hoje, compreender que hoje é um espaço-tempo diferente daquele vivenciado e que a cura é sim possível. A Juliana Silva falou que não gosta de situações de rejeição e já foi rejeitada. E ver também os outros rejeitados, isso dói nela. E se é um processo longo de cura. Projeção. Ela acolhe a criança, mas ela sabe que precisa acolher a criança, mas pergunta se é um processo longo. Não existe um tempo. Eu não posso falar para você, olha, demora um ano, demora um mês, demora uma semana. Depende da intensidade desta emoção, porque o que segura, o que prende esta dor é a emoção sentida e ressentida hoje novamente. Então, cada vez que você sente essa rejeição, o que você vai fazer? Você vai aumentando este grau de sofrimento. Então, é preciso trabalhar isso, tá? Existem pessoas e pessoas. Existem técnicas diferenciadas. Então, cada um tem o tempo. Não adianta. É loucura prometer, olha, vamos ficar um fim de semana em imersão só tratando da criança, na segunda-feira você está zerado. Não tem como prometer alguma coisa assim, porque é muito pessoal, né? Cada um tem o seu tempo e cada um faz as suas escolhas, se quer se curar de fato ou não, né? Uhum. E outra coisa, vai depender muito do trauma vivido nessa rejeição. Vai depender muito do quanto você quer. Por quê, gente? Porque quando a gente... Hoje existe... Você é uma forma de viver, com todos os seus traumas também. E muitas vezes a tua mente entende isso como eu sou assim, eu vivi até agora assim, isso é seguro para mim. Se eu eliminar isso, como é que ficam os meus relacionamentos? Então, a mente inconsciente tem medo de abrir mão desses traumas e não conseguir viver de uma forma diferente. Então, tem tudo isso que precisa ser olhado. É o que a Andrea falou. Vai depender muito do trauma, vai depender muito da emoção que está guardada. Da intensidade, né? Da intensidade da emoção, exatamente. Rejeição, existem neuroses de abandono muito grande, né? Isso Freud já fala. A neurose abandônica todos nós temos, em vários graus. Então precisa ver. O que aconteceu aí foi uma projeção. Quando você olha essa situação, você se coloca no lugar, porque a mente é projetiva, ela foi buscar lá no teu inconsciente, ela trouxe. Então o que acontece muito é assim, por que eu já trabalhei isso e isso não resolveu em mim? Será que você trabalhou tudo? Será? Porque às vezes você sofreu várias situações de abandono, não uma só, e às vezes você tratou uma só, e as outras que estão aí? Precisa olhar para isso também, é uma outra possibilidade. Sim, e conforme você vai tratando uma, você já vai tirando da frente aquilo lá, e depois vem outra, você também trabalha e tira da sua vida aquilo lá. Então vai ficando cada vez mais leve, mais fácil esse acesso, né? E não tão forte, né? Sim, sim, você sabe lidar melhor com aquilo, né? Bom, então é isso. Eu acho que podemos partir para o exercício. Você quer responder deixa eu mais só alguém? Responder da Raquel. A partir do momento que se identifica como acolher, como é este processo? Raquel,
Nós teremos uma oportunidade para todo mundo, mas nós vamos falar isso só na quinta, sexta-feira, tá? Não se preocupe com isso. Se preocupem hoje só de fazer os exercícios que a gente está propondo para vocês, tá? Nós vamos falar de uma oportunidade para vocês trabalharem isso junto com a gente. Lá para quinta, sexta-feira, nós vamos falar disso, mas não se preocupem com isso agora. Se preocupe só em entender como funciona o processo, como a tua mente funciona, né? O teu aparelho psíquico funciona, como essa criança está forte aí dentro, né? Gerindo os seus comportamentos de adulto e muitas vezes metendo os pés pelas mãos, porque você nem sabe o que está acontecendo e não tem transformação sem você saber o que está acontecendo. Não tem como você mexer em algo que você nem sabe que existe, né? Então precisa entender a situação e fazer os exercícios. Tá bom? É só isso que a gente pede, que vocês façam os exercícios. E também a gente está deixando as caixinhas abertas, eu vou começar hoje, a Sandra tem deixado, para você colocar questões sobre a criança interior. Nós vamos ter uma live tratando dessas questões depois. Isso. Tá? A Cláudia disse assim, ouvindo vocês falarem que me dei conta de que a situação de ontem é repetitiva. Exatamente. Se você não tratar lá atrás, você não tem uma nova vida. Existe o Joe Dispenza, por exemplo, que é um cientista maravilhoso da física quântica, ele diz o seguinte, para você ter uma nova realidade ou criar uma nova realidade, você tem que criar um novo você. Como que a gente cria um novo você, um novo eu? Como que a gente cria um novo eu? Exatamente isso. Nos transformando. Como? Olhando lá atrás e resolvendo. Não é viver lá atrás. Porque o que a gente faz inconsciente é viver lá atrás. Tem gente que fala assim, eu não gosto de terapia não, eu não gosto dessas coisas não, porque eu fico revivendo as coisas lá atrás. Mas você já revive. Inconscientemente. Você já revive isso. É uma ilusão achar que você não revive. Você vive revivendo o teu passado. O teu comportamento de hoje é tudo de lá de trás. Se você não mexer definitivamente lá atrás, você continua esse processo. Então não adianta, não tem para onde correr. Ou você olha e resolve de uma vez, ou você vai fingir na negação, né? Fingir que tá tudo certo, eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo, né? Eu sou a rainha e o rei e tá tudo certo. E eu vou continuar com esses comportamentos. Aí alguém te pergunta, por que você tem esse comportamento? Por que você fuma? Por que você come desenfreadamente? Por que você tem tanta dívida? Por que você se trata com tanto desrespeito? Por que você se coloca em relacionamentos tóxicos? Por que você permite ser machucado? E você não sabe responder. Porque você não se conhece. É só isso, gente. Você está suprindo uma carência. Exatamente. Todo excesso cobre uma carência, né? Uma falta. Exatamente. Muito bom. Bora para o nosso exercício de hoje? Vamos fazer o exercício de hoje. Então hoje a gente está tomando uma atitude compassiva. E hoje uma das sugestões da autora é: aceite-se a si mesmo, assim como é, incondicionalmente. Incondicionalmente é não colocar condições. Eu gostaria de mim se eu fosse mais magra. Eu gostaria de mim se eu fosse mais alto. Eu gostaria mais de mim se eu fosse mais amoroso. Isso você está colocando condições, tá? Então, a ideia hoje é sem julgar, sem auto-julgamento e sem se comparar. Não adianta eu me comparar com a Sandra, com a eloquência da Sandra, com o conhecimento da Sandra, com a forma com que ela se apresenta. Ela tem uma forma de ser única e eu tenho a minha forma de ser. Quem fica fazendo comparações é criança interior que se sente diminuída diante de adultos maiores que ela. E não é mais o momento, tá? Hoje nós temos que nos colocar ali de igual para igual, sem comparações. Esse é o exercício de hoje. Se aceite como você é. Porque a partir do momento que você cumpre esta autoaceitação, prazerosamente, você começa a perceber que existe um monte de criancinhas feridas aí em roupagens de adultos e que é só uma atitude que não diz respeito a você, não é nada pessoal. Isso. E você para de se magoar. Okay? E a criança fica olhando para André e fala assim, nossa, como ela é calma,
como ela é amorosa. Nossa, olha que voz, olha que tranquilidade, que paciência. Gente, a André tem uma paciência que vocês não têm noção. Tem hora que eu falo, Andréia, socorro! Por isso que eu desenvolvi o curso de paciência, para ajudar o pessoal a entrar por esse caminho de paciência. Exatamente. André tem um curso de paciência, gente. Eu não fiz porque eu não tive tempo, mas eu deveria fazer, porque olha, para mim é trabalhoso, é muito desafiante a paciência. Para todos que a nós, minha é um grande criança desafio. quer tudo para ontem. É um grande desafio nosso atual, é despertar a paciência, né? Andréia, eu só quero colocar uma coisa aqui, o que a mente das pessoas podem pensar agora como uma autossabotagem ou como uma negação de fazer o exercício de hoje. Cuidado com a autossabotagem do seguinte, mas se eu me aceitar, ou se eu aceitar a minha criança, ou me aceitar, que é a mesma coisa, né? Como eu sou, eu não mudo. Porque se eu me aceitar, por que eu vou mudar? Gente, não tem mudança se você não aceitar exatamente onde você está. Não tem mudança. Primeiro de tudo, nas regras da transformação é a aceitação. A partir do momento que eu aceito isso, eu vou pensar, isso está fazendo bem ou mal para mim? Se isso está fazendo mal para mim, eu vou me perguntar, ok, eu já sei aonde eu estou. Como que eu faço? O que eu posso fazer para fazer uma mudança? Porque se eu estou brigando contra alguma coisa, eu estou dando força. Se eu não estou aceitando uma situação, eu estou dando força para que ela continue. E ela vai continuar. E aí eu não consigo fazer a transformação porque nós estamos brigando ainda. Para de brigar. Aceite-se como você é neste momento. Ou como você está, né? Porque você não é, você está. Apenas aceite-se. Isso, reconheça. Então, o exercício de hoje é aceite-se incondicionalmente. Hoje eu estou assim. Ok, isso é bom ou não está tão bom assim para mim? E se não está bom, por quê? E se está bom, por quê? E se não está bom, o que eu posso fazer para dar um passinho a mais na minha transformação? É só isso. Não é aceitar incondicionalmente, então agora eu vou sentar no sofá e não vou fazer absolutamente nada. É o contrário. Não, e aceitar, eu preciso aceitar. Assim, então eu me aceito e eu vou ser assim, pronto, acabou. Não. É só se reconhecer. Aceitação no sentido de reconhecer. Eu reconheço essa sombra, eu reconheço esse jeito de ser. E agora a gente vai trabalhar isso. Ficou mais fácil. Isso, só dando um exemplo. Eu vou dar um exemplo clássico. Se você estiver numa guerra, vamos colocar, e você estiver brigando contra um inimigo mesmo, brigando. E ele está ganhando a batalha, enquanto você não reconhecer que este inimigo é mais forte do que você não consegue criar novas estratégias para combater o que ele tem de negativo, o que ele tem de fraqueza, entende? Porque enquanto você ficar, não, eu sou melhor, ele não é tão bom assim, ele não é tão bom assim, você vai perder. A partir do momento que você olha a guerra toda, você fala, puxa, esse cara ou essa pessoa, enfim, é mais forte do que eu. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ser mais esperta. Ok, se ele está sendo mais forte do que eu, qual a nova estratégia para que eu consiga ver uma nova... Porque tudo tem o seu lado positivo e negativo, né? Sim. Tudo tem fortaleza e tudo tem sua fraqueza. Qual é a fraqueza desse meu inimigo? Porque se eu continuar batendo de frente, eu vou perder. Então, o que eu preciso fazer? É só isso. Eu acho que agora ficou claro, né, gente? Para vocês, né? Pelo menos para nós está. Tomara que para todos, né? Tomara que para todos. É isso mesmo. Bom, gente, a gente tem muito pela frente ainda. Hoje ainda só é terça-feira. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. A Andréia também vai pôr no YouTube, no Facebook do canal dela. Fala o seu canal, Andréia. O canal do YouTube é Andréia, sem o I, Bem Viver. E o canal do Instagram é Andréia Verzanhassi. Se põe Andréia Ver, já me aparece lá. Eu vou salvar essa live e colocar nos canais lá para quem quiser assistir. Bom? Isso. E amanhã a gente se vê mais cedo, né? Ah, é? Não? É amanhã? Amanhã é quarta, amanhã a gente se vê 7h30 da manhã. É verdade, amanhã é 7. Isso, amanhã é 7h30, pessoal. Nós vamos já passar o exercício, tá bom?
O que eu queria pedir para vocês? Para vocês curtirem a live, para vocês indicarem a live, para vocês marcarem pessoas, para que para que a gente consiga chegar a esse conhecimento para mais pessoas que nem sabem que isso existe, tá? Então, eu conto com vocês para que vocês possam nos ajudar a levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Tá bom? Então, gratidão imensa, Andréia, pela tua luz, pelo teu amor, pela tua paciência. Sempre. Que para mim é um orgulho sempre muito bom, é uma honra para mim sempre ter você aqui, porque você bom, te amo, você sabe. E aí, pessoal, até amanhã, às 7h30 da manhã. Um beijo no coração, um ótimo exercício para vocês. Beijo. Até amanhã. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.